Veja só, Prajapati, que é um epíteto usado nos Vedas para se referir ao ser que teria criado algo, mas caído nisso que foi criado, que nos meus livros eu chamo de Prabrajna. A pergunta do nosso irmão Jean parte do pressuposto de que Prajapati, antes de criar isso que nós hoje vivemos, e o próprio Prajapati caiu e se reconstruiu como Javé ou Brahma, que a gente reconhece nas mitologias, ele pergunta se outras criações desse ser ou outras figuras que existam no paraíso, se eles têm contato conosco e nos ajudam. O pior é que a resposta é dolorosa. Esse é o problema. Os seres que existem nesse contexto paradisíaco, eles são tão belos, tão puros, tão sei lá o quê, que são inúteis no caos. Eles, de lá, eles não têm movimento mental crítico suficiente para poder compreender as sutilezas e a podridão do caos. Esses seres, eles são perfeitos para lidar com as coisas puras. Mas quando um ser muito perfeito só sabe lidar com coisas puras, se ele nasce como ser humano, ele provavelmente, o espírito dele não vai se adequar direito a um genoma podre, e aí vai gerar isso que nós chamamos de espectro do autismo nos padrões mais modestos, mais menos fortes, menos dolorosos do autismo. Ou seja, não vai ser útil no caos. Então, é um problemaço. O caos surgiu, e não surgiu só. Surgiu a partir de um movimento, de uma mente que existia adrede, ou seja, anterior ao fato do surgimento dessa criação. Essa mente existia no paraíso. Essa mente fez um movimento e deu essa confusão toda. Então, há uma responsabilidade do pré-existente paraíso e, no mínimo, da família de Prabrajna. Mas, mesmo existindo isso, eles não fazem nada. Fizeram. Muitos deles mergulharam, mas quem mergulha nesse caos enlouquece e se torna inútil ou apenas se torna alguém que contribui para que o caos cada vez mais piore. São raros os que mergulharam, porque é inevitável. Mergulhou, se suja. O limpar-se e o manter-se lúcido ou construir alguma lucidez no meio da loucura, produzir um pouco de racionalidade, isso é raro, não é simples. A turma que vem não consegue. Então, assim, não existe um contato aberto. Em tese, eu estou escrevendo alguns livros que seriam ou representariam mais ou menos as notícias desses seres que residem nesse âmbito. Mas não é uma coisa direta. Seres espirituais, que eu chamo de figuras lúcidas, que existem no mais alto nível, mas dentro da blindagem caótica, esses seres que estariam no mais alto do caos, mas perto da periferia do paraíso, se a gente puder criar essa visão aqui para ter uma noção, esses seres é que recebem as notícias e repassam para a condição humana. Não é um contato direto com seres do paraíso no sentido da pergunta. Então, o que existe, que eu saiba, no máximo, é isso aí. Mas, mesmo assim, isso não implica que nós devamos entender que isso é uma ajuda. Na verdade, o caos não tem como ser ajudado pelo paraíso. O caos ele tem que aprender a se autorresolver
se auto-neutralizar, se auto-ressignificar e resolver, redimensionar-se. Mas isso não vai ser com a ajuda do paraíso, porque é uma majestosa inutilidade. Por isso que nunca ninguém tem notícia de qualquer fato objetivo de ajuda divina. Não, mas o mais que se fala no mundo é a quantidade de milagres, bênçãos, interferências de Deus o tempo inteiro na vida das pessoas. Tudo isso é transtorno cognitivo. Tudo isso é questão de fé. Tudo isso é questão de vivência pessoal. Tudo isso é o que o imaginário de cada um ou a tal percepção de cada um lê. Tá? Eu acredito que Deus me ajuda. Como é que diabos alguém vai me provar que eu estou errado? Mas como é que também eu vou conseguir provar que eu estou certo? Aí a religião impõe isso. Quem pensa diferente se ferra e é cômodo para quem pensa assim, porque vai ser aplaudido pela religião e dizer isto aqui é normal. O que não acredita em Deus é que é o anormal, quando a coisa não é bem assim, mas que seja. Então, indo para a pergunta do nosso irmão, infelizmente não tem ajuda, não. Os seres do paraíso que mergulham já fazem ou já produzem o tipo de teórica ajuda que a gente que está aqui dentro do caos fica achando que existe. Fulano virá do paraíso e vai nascer na Terra numa missão maravilhosa e vai fazer isso e aquilo. É assim que a gente pensa. Nunca isso dá certo. Por uma série de fatores limitantes. Mas é o que se tem. Quarto Logos. Quarto Logos é uma figura que também veio de lá e que até hoje é mantido dentro de uma cápsula protecional, falando metaforicamente, para não se infectar com a sujeira, com a podridão, conseguiu ter uma vida, que foi a de Apolônio, de Tiana, e não se sujou. Isso é muita coisa, mas não conseguiu produzir mais nada, porque a sua estratégia é de não tentar até que surja uma nova configuração na mente humana para que ele possa ser útil. Ele e uma série de espíritos que já atingiram um certo padrão estão sendo meio que guardados para só surgirem no âmbito da vida humana quando houver possibilidade deles serem úteis no sentido do tal bem que eu estava falando antes, no sentido da construção do ideal de fraternidade, que de fato possa promover o progresso não de toda a humanidade. Não tem jeito para toda a humanidade. É para alguns seres humanos. Esses alguns seres humanos deverão ser milhões, mas não são todos. Todos, a gente estaria falando de B de bola, bilhões. Eu estou falando de milhões. E menos é um número pequeno de milhões. O quarto Logos só vai poder trabalhar com esses milhões. Por quê? Aí entra um problema muito sério. É a tal coisa que Jesus dizia de jogar pérola aos porcos. Você pode produzir o mais belo dos ensinamentos, a mais bela escola, os melhores professores, tudo, blá, blá, blá. Se não tiver aluno com capacidade de aprendizado para aquele padrão, a escola está aí, mas não vai funcionar. A escola é a terra. O tempo é o professor que a gente tem, porque outro professor não consegue dar aula aos humanos, porque o tempo é que assume essa metáfora, essa posição metafórica, e os humanos erram o mesmo erro várias vezes, mas aprender a não mais errar aquilo e construir o que seria o correto em relação àquela frequência, esse é o nosso problema. E o quarto Logos, as matérias do quarto Logos, de novo,
me repetindo, precisam de pessoas ou de consciências particularizadas que tenham já uma percepção profunda e simples, sem preconceitos, sem movimento automatizado da mente doentia no campo da dualidade, ou endeusa ou demoniza, ou aplaude ou vaia, ou está quente ou está frio, ou ama ou detesta. Essa coisa dos extremos que Siddhartha falava ferrou com a humanidade. Se a pessoa encarna como judeu, vai ter ódio de árabe. Se encarna como árabe, vai ter ódio de judeu. Ou seja, nós sempre estamos numa dualidade e isso ferra a percepção limpa da realidade. Você já entra na realidade gostando de algo e detestando o outro algo. Então você vai ser sempre massa de manobra para que o antagonismo, as guerras, o caos, as brigas, as contendas, as intolerâncias, as brigas de vizinhos, as brigas de bairros, você vai ser sempre alguém que pensa que está correto, é só um agente do caos e não sabe. Ainda que diga, eu represento bem, o caos é o outro lado. Então, assim, o quarto logos não é um tipo de projeto que vai trabalhar com a humanidade de qualquer jeito. São humanos que precisam atingir um padrão acima da média que o rebanho humano está produzindo. Mas o drama é que o rebanho humano, todo mundo tem a forma, tem um corpo humano, mas nem todos nós somos humanos. Muitos de nós já não somos mais humanos, ainda que estejamos em corpos humanos. Não, mas você não pode dizer isso. Eu sei que eu não posso, mas estou dizendo. É só para a gente refletir. Mas, assim, um ser humano é alguém que, quando erra, um burro, um touro, um cavalo, um jumento, uma égua, um gato, um cachorro, um papagaio, eles não sabem quando erram ou acertam. O cachorro, de tanto conviver com os humanos, já está tendo noções do que o dono dele acha certo e errado. Mas nós, humanos, somos racionais. Então, em tese, a gente deveria saber isso aí. Isso o quê? Construir as próprias noções de certo e de errado. Construir a própria noção de quais são os valores que norteiam a minha personalidade. Por quê? Porque eu sou racional. Mas se eu não uso a minha racionalidade, e se eu sou apenas alguém levado pela impulsividade da vida, pela hiperatividade que a necessidade de sobrevivência me impõe, e se eu sou alguém que a toda hora estou impulsionando os mecanismos da vida, levado pelo meu nervosismo, se eu já sou um ser humano que acorda de manhã e vai buscar a estratégia possível na vida para que eu consiga resolver meu problema, ainda que eu tenha que enganar alguém. Então, assim, um ser humano, na sua acepção mais simples, é alguém que é meio ingênuo, é meio babacão. E quando erra, esse babaca, ele fica ruborizado porque errou. O que é ruborizado? O rosto fica um pouquinho vermelho. E você vai dormir naquela noite incomodado porque você disse uma frase indelicada a uma pessoa. Isso aqui é um ser humano. Mas quando você está o tempo todo só digitalizando a sua condição de vazio interior e esculhambando com todo mundo, por exemplo, numa live, tem os haters, né? Um dia desse, eu me encontrei com alguém no laboratório, não, aeroporto de São Paulo,
A pessoa passou apressada, era um jovem. Eu estava tomando um café, ele olhou para mim, olhou de novo, aí disse, seu Elan? Eu disse, oi. Aí ele disse, eu sou um hater seu. Eu disse, o quê? Ele disse, eu sou um hater do senhor. Eu disse, eu tenho hater. Ele disse, o quê? Eu disse, o que é isso? Hater da internet. A gente fica criticando, mas eu estou aprendendo muito, viu? Aí correu lá com a mala dele, eu fiquei olhando para aquilo. Ou seja, ele estava me dizendo que depois eu entendi o que era um hater meu, ou seja, alguém que esculhamba comigo, que critica, mas que gostava de mim. Eu fiquei olhando assim, coisas de cada época. Isso é produto da internet. Mas, assim, alguém que passa o dia participando de lives só esculhambando e não se incomoda com isso, isso não é mais um ser humano normal. Ah, Rogério, está pegando pesado, mas nem um pouco. Quem acha que pode matar e mata diariamente, não é mais um ser humano. Quem acha que pode roubar e rouba diariamente, quem acha que pode enganar e engana diariamente, quem acha que e diariamente faz isso, é um algoritmo mental prejudicial à tal da saúde ou da sanidade consciencial dessa pessoa. O nível de vida espiritual que a espera, a gente não tem noção. A maioria da humanidade já perdeu as noções básicas de humanização e diariamente se aplica nas noções drásticas da desumanização de si mesmo. Não é nem do outro, de si mesmo. Então, assim, esse tipo de ser humano que enfeia a vida propositadamente, pensando que está contribuindo para a vida, ou que está embelezando, que não se ruboriza mais com erros, porque ele vive para praticar os erros, pensando que isso é certo. O nome disso é psicopatia. O nome disso é uma sociopatia em que a pessoa interfere o tempo todo no direito das outras, impondo o direito dela e diz que ela é livre, democrática, e o resto é isso e aquilo, que ela é o bem e o resto é o mal. Então, assim, não tem como quarto logos ou qualquer espírito lúcido promover uma pedagogia coletiva com figuras cuja mente estão engatilhadas para essa mediocridade existencial. Então, o quarto logos, ele vai demorar um bocado, ele existe, mas vai demorar um bocado a exercer a sua função de quarto logos por absoluta falta de alunos, por absoluta falta de agentes da vida que minimamente estejam habilitadas a esse progresso ou esse processo que visa o progresso humano. É a tal história. Tem o ensino básico, ensino secundário, ensino universitário, superior, PhD, então são níveis de complexidade. O quarto logos, para trabalhar com um tipo de ser humano que irá movimentar o seu quarto cérebro, não é o ser humano da atualidade que vai conseguir fazer isso. São poucos os humanos atuais que... Né? Então é preciso um trabalho que não tem mais como ser feito. Então há um adiamento do processo, que processo do início do trabalho do quarto logos para educar uma massa crítica da humanidade, para que esta massa crítica possa catapultar as condições do progresso humano. Então, assim, isso é um projeto, isso é um plano, existe, há muito tempo isso foi sonhado, vem sendo executado nos níveis em que pode, mas no seu nível principal de consecução, que é entre a humanidade, os humanos vivos, encarnados, isso ainda não foi possível. A gente está vendo se deixa criado a escola da decifração da realidade para dar as sinalizações possíveis para ver se surge
daqui a algum tempo, uma massa crítica de alguns milhares de consciências humanas, pelo menos. Eu já devo ter há muito tempo tomando meu milkshake lá no purgatório, em algum lugar. Assim, é um trabalho que vai demandar muito tempo para ver se lá na frente o nosso irmão homem consegue produzir. Ah, mas fora isso, não tem outra opção em curso que eu conheça, não. E quem diabos é você para a gente ter noção de que se o que você conhece é o certo ou errado? Essa é a tragédia. Eu não sou porcaria nenhuma e eu posso estar totalmente enganado. Mas eu sempre digo isso. Pensem por vocês mesmos e verifiquem. Às vezes alguém me conta e diz, eu não gosto do que você faz, lamento. Não, sei o que, passei os livros, você já leu alguma coisa? Não. Mas eu não vou ler seus livros porque é perda de tempo. Mas assim, eu vou dizer o quê? Uma pessoa que não gosta do que você faz, mas ao mesmo tempo não sabe direito o que você faz, ou pensa que sabe, mas não tem profundidade nenhuma, e já tem os preconceitos, já tem sua raiva estabelecida, porque eu sou religioso e fulano não é, então fulano está acabando com minha religião. Fulano não é essa a questão. A questão é a liberdade de consciência para se poder pensar, ainda que de forma errada. Mas quando você vai pensar, alguém não gosta, é o direito de alguém não gostar. Mas alguém querer que você se cale só para que ela não se incomode, aí é um problema de imaturidade terrível. Mas esse é o problema de todos nós. Precisamos superar tudo isso.